Estamos iniciando a 11ª temporada do Desafio Profissão. E uma novidade a partir de agora em relação à temática. Vamos entrevistar pessoas que trabalham no exterior, formadas no Brasil. A temática chama Desafio Profissão Trabalhando no Exterior. Este programa é produzido pela equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Vamos agora conversar sobre bacharel em Relações Internacionais, trabalhando no exterior. E está aqui para isso, para esta conversa, o Pedro Sintra Mortara, que é bacharel em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo. É mestre em Economia Política Internacional pela Universidade de Warwick, na Inglaterra. Atualmente trabalha no Programa Mundial de Alimentação, o WFP da ONU, como oficial de programas para sistemas alimentares para a região do leste africano, baseado em Nairobi, no Quênia. Já trabalhou em Moçambique, Zimbábue, Sudão do Sul, Etiópia e Roma pela WFP. Pedro, eu agradeço a sua participação. E vamos iniciar com uma situação inusitada, até mesmo engraçada, a respeito deste profissional internacionalista trabalhando no exterior. Oi, Silvio. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu pensei um pouco e eu queria contar sobre uma situação que eu vivi quando eu trabalhei no Zimbábue. Em 2019, eu estava lá para fazer um trabalho de assistência social, na realidade, um programa de assistência social na área urbana de Harare, quando teve o ciclone Idai. Alguns podem lembrar que foi um ciclone muito devastador para Moçambique e Zimbábue, e eu fui o primeiro da minha organização a ser enviado para a zona afetada, no leste do país, e chegando lá estava tudo uma confusão, né? Várias organizações, principalmente o governo, tentando organizar a resposta ao ciclone, o apoio àquelas famílias afetadas, e nessa confusão eu também estava tentando, pela minha organização, ou seja, com a entrada do setor de alimentos, tentando coordenar com os parceiros, e entrei numa reunião já no fim da tarde, lá acho que eram 6 horas da tarde, e era uma reunião de coordenação que eu soube que existia no prédio do governo, e eu fui lá, eu era o único estrangeiro, o único branco que estava na sala, passei lá, acho que a reunião durou 4 horas, falaram sobre tudo, sobre vários setores, não sei o quê, eu fiquei lá só ouvindo. Quando chegou no final da reunião, já estava com uma dúvida ali, mas quando chegou no final da reunião, veio um senhor falar comigo e falou: olha, eu acho que você não devia estar aqui, essa reunião não era para vocês, não era para os parceiros, ela era só para o governo, é uma reunião interna do governo. Dessa vez tudo bem, mas que isso não se repita. E eu pedi 1000 desculpas, é claro, a informação não estava fluindo muito bem, a comunicação, mas acho que foi uma situação inusitada que eu vivi. Muito bem. Deve acontecer com uma certa frequência, né? Escuta, Pedro, quando você escolheu Relações Internacionais, você já pensava em trabalhar no exterior? Lá quando você estava no ensino médio, final do ensino médio? Olha, eu acho que não, Silvio. Eu, quando escolhi prestar o vestibular para Relações Internacionais, estava no 3º colegial ainda, eu acho que era um interesse realmente por essa dinâmica entre os países, de como eles se relacionam. Eu gosto muito de viajar, eu não sei se isso influenciou na decisão, eu não sei se eu acreditava no fundo que também houvesse alguma viagem, mas eu acho que foi... Não houve, com certeza não houve uma intencionalidade na parte de trabalhar fora do Brasil. Acho que isso foi uma coisa que aconteceu depois da minha carreira. E quando você fez administração pública, você fez junto com Relações Internacionais, na PUC e na GV? Eu comecei, foi um percurso muito pouco linear, não na parte acadêmica quanto na parte profissional, mas eu comecei ali,
Aí eu fui, na verdade, eu fui fazer um ano de exército brasileiro, de CPOR, e dei uma pausa nas duas faculdades, aí eu voltei, comecei só a GV, e depois, lá para metade da GV, eu fiz intercâmbio, voltei, e aí eu retomei a PUC, durante o final da GV e o começo da minha vida profissional, fazia PUC à noite, e trabalhava, e consegui terminar a PUC depois. E como apareceu essa oportunidade de trabalhar na ONU, né? Como é que isso acontece na sua vida? Você já estava trabalhando em outros lugares? Já. Eu, na realidade, aí, depois que eu me formei na GV, eu comecei a trabalhar em consultorias. Então, eu fui para o setor privado, saí um pouco daquilo que eu acho que eu acreditava. Cheguei a fazer um estágio na prefeitura, mas depois eu fui para o setor privado, trabalhei em consultorias estratégicas, e que usava muito mais a área de administração mesmo, que eu tinha da GV. E depois eu percebi que não era aquilo que eu queria, queria voltar para a área vamos dizer assim, que beneficia o público de uma forma geral, e também percebi que eu queria ter uma experiência fora do Brasil, durante esses anos de consultoria. Então, aí eu decidi fazer um mestrado fora, para exatamente me permitir trazer essa bagagem internacional para o meu currículo. A organização que eu trabalhava no Brasil já era uma organização baseada nos Estados Unidos, uma organização internacional, mas eu preferi ter essa experiência internacional de outra forma. Então, fui fazer o mestrado, e durante o mestrado eu já comecei a procurar um pouco trabalhos na ONU. Eu não sabia muito bem o que eu estava procurando, procurava vagas em várias agências, em vários níveis, eu não sabia direito o que significavam aquelas siglas, e depois, em algum momento, logo no final, eu encontrei uma vaga que era a minha cara, que era uma vaga para pessoas que tinham experiência em consultoria estratégica para trabalhar na minha organização, no WFP, no Programa Mundial de Alimentação. E eu, na realidade, antes de aplicar, eu nem sabia o que era a organização, fui procurar quando eu vi a vaga. E aí eu pesquisei, achei super interessante, e é uma organização entre as agências da ONU muito operacional, não é muito tão normativa quanto outras agências, o que me interessou muito. Então, eu apliquei, fiz o processo e consegui a vaga, que era na sede, onde eu comecei, em Roma. A sede é uma organização em Roma, e era um trabalho muito focado nisso, de trazer essa experiência, essa bagagem de consultorias para o WFP, melhorando algumas coisas internas da organização. E esse processo de seleção? Quer dizer, você se inscreve pela internet, provavelmente, né? Como é que é? É rigoroso? O que eles pedem? Tem muita concorrência? O que você pode falar para a gente? Olha, os processos da ONU, de uma forma geral, são muito concorridos. Eu acho que isso é a base. Tem muita gente querendo e muita gente muito boa. Então, eu acho que, primeiro, o meu mestrado na Inglaterra foi fundamental. Sem isso, eu acho que eu não teria conseguido. Não só pelo mestrado, mas por ser um mestrado fora, uma universidade muito, muito bem conceituada. E acho que isso já me deu um grande diferencial para passar naquela triagem dos currículos, né? Eu confesso que, já morando fora, as pessoas nessas grandes organizações não têm um discernimento tão grande das universidades do Brasil. Eu acho que aí, quando você vai para fora, tem outros olhos. E o processo... É mais estimulado, é isso? É isso que você está falando? Nas universidades? Eu acho que... Sim, eu acho que as universidades têm um nome mais conhecido fora do Brasil, né? As universidades do Brasil, acho que são muito conhecidas no Brasil e na América Latina, mas na Europa e talvez nos Estados Unidos não conheço tanto. Eu acho que realmente ter essa experiência de uma universidade de fora é um grande diferencial, né? Ainda mais uma universidade conceituada. Eu também tinha feito intercâmbio na Universidade da Itália, que é também uma universidade muito boa, e acho que essas duas
experiências foram, na parte acadêmica, importantes, e também o fato de que eu trabalhava numa organização de consultoria que era uma das maiores do mundo. E acho que isso também foi um grande diferencial para a vaga, porque era isso que eles estavam buscando. E o processo em si, Silvio, porque era uma vaga de consultoria, ou seja, uma vaga de um contrato curto, aí um outro nome, um outro uso para a palavra consultoria, mas um contrato curto dentro das Nações Unidas, dentro do WFP, o processo não foi tão longo assim. Então, foi um processo de... eu fiz uma prova escrita, e fiz uma entrevista, e passei depois daí. Aquelas vagas de contratos mais longos, de contratos quase como uma estabilidade dentro do governo, são processos muito mais longos, que passam por várias etapas e são realmente talvez ainda mais competitivos. Então, eu entrei por uma porta de entrada talvez um pouco mais fácil, ou menos difícil, vamos dizer assim. Mas aí você estendeu, pelo que eu entendi. Quer dizer, era de curto prazo e você passou para outras funções. Isso, eu comecei acho que um contrato de 6 meses ou 5 meses, aí eu fui estendendo, fui buscando outras coisas, outros contratos, eu fiz 11 meses em Roma, aí conheci o pessoal da Etiópia, da minha organização, eles gostaram do meu trabalho, me ofereceram um contrato lá, e eu fui, aí foi indo, Sudão do Sul, Zimbábue, só no Moçambique que eu consegui trocar o meu tipo de contrato por um contrato de longo prazo. Hoje em dia eu tenho um contrato que se chama de fixed term, que é um contrato é o que se tem como longo prazo dentro das Nações Unidas. E seu interesse pela África, sei que você ficou em Roma, era pessoal ou te destacaram para esse local? Eu acho que um pouco dos dois. Eu tenho interesse pessoal, hoje em dia eu tenho um amor muito grande pelo continente africano e as suas diversas facetas, mas acho que foi uma oportunidade, né? Eu estava em Roma e já não queria mais trabalhar na sede, eu queria ir para o campo, para a experiência mais prática, mais operacional ali, mais próxima das famílias que a gente apoia, e para isso tem que sair um pouco de Roma mesmo, tem que sair um pouco da sede e ir para o que se chama de campo. E para mim apareceu essa oportunidade da Etiópia, porque eu conheci o pessoal do escritório nosso da Etiópia, então um pouco de oportunidade, um pouco de interesse, e acho que aí uma coisa levou a outra, e eu fiz a transição para a África e até hoje continuo aqui. Muito bem. E exatamente o que você faz? Quer dizer, como internacionalista, administrador público, que é seu trabalho? Você tem contato com as pessoas, é um programa de fome, né, que combate a fome, se eu entender direito. O que é o seu trabalho? Então, o WFP é exatamente isso, é um programa de combate à fome, é a principal agência de alimentos da ONU, é a maior agência humanitária do mundo, e ela tem vários programas dentro dela de combate à fome, ou seja, tem programas de alimentação escolar, com que eu já trabalhei, tem programas de assistência social, ou seja, trabalham com governos para criar programas de assistência social, vamos dizer assim, entre aspas, parecidos com o Bolsa Família. Tem programas de distribuição direta de comida em situações de emergência, e tem a parte dos programas, mas, é claro, é uma agência como um todo. Então, tem uma área financeira, ou seja, tem pessoas que podem vir com um background, uma experiência de área financeira para trabalhar na minha agência, pessoas de TI, pessoas de RH, pessoas ou seja, tem toda essa parte da estrutura mesmo, mas tem duas grandes áreas da minha agência. Uma área que chama de programas, que são as pessoas que definem quem vai receber, por quê, por quanto tempo, qual o tipo de programa, que faz toda a relação com o governo, que trabalha com os doadores para levantar os fundos, que trabalha com outros parceiros para fazer a coordenação. Então, é essa área que eu trabalho, a área de programas, e tem uma área grande de logística dentro da minha organização para levar a comida, né, fazer a comida chegar. Então, sempre é uma logística muito complexa,
Então, a grande agência logística da ONU também é a nossa, da WFP, mas eu trabalho mais na parte de programa, ou seja, sempre nessa parte. Eu já trabalhei em alimentação escolar, já trabalhei em proteção social, já trabalhei em emergência, como eu descrevi na minha história, e hoje em dia eu estou trabalhando em sistemas alimentares, ou seja, programas que visam transformar os sistemas alimentares para fazer com que eles sejam, vamos dizer assim, melhores para as populações e famílias que a gente apoia. Sim, mas concretamente, quando você fala trabalhei, né? Trabalhei aqui, trabalhei acolá, trabalhei acolá. O que é? É planejamento? É relações institucionais? Ou você vai lá entregar comida, vai lá ver a necessidade concreta daquela população que sofreu algum tipo de acidente, incidente? Desastre é a palavra que eu queria falar. Então, trabalhei. Quando eu trabalhei, por exemplo, em Moçambique com alimentação escolar, ou seja, o trabalho fazia muito de definir quais escolas a gente iria trabalhar, em parceria com o governo, tudo em um trabalho muito conjunto com o governo. Hoje em dia, a ONU trabalha em apoio aos governos nacionais. Então, definir quais escolas vão receber, qual vai ser a merenda que vai ser dada para as crianças, como que ela vai ser cozinhada, de onde vai comprar, fazer aquisição, algumas vezes, se o governo tem dificuldades, fazer aquisição das panelas, dos produtos, dos outros utensílios que vão ser usados, levantar fundos junto aos doadores, trabalhar com os nossos... eu não vou na ponta levar a comida, mas eu no programa para que pessoas que estão lá na ponta vão levar comida na escola, vão trabalhar com as crianças, vão ensinar as equipes dos professores das escolas como gerir a comida, quanto tem que ser dado por criança, como que vai ser feito a prestação de contas daquela escola, se ela recebeu algum valor. Tem que lembrar que é uma situação sempre muito mais pobre, muito mais vulnerável do que a situação que a gente vê no Brasil. Então, é sempre um trabalho de base com os governos, com governos nacionais, governos locais, e tudo isso envolve tanto planejamento quanto execução e monitoria, avaliação, tem um pouco de tudo dentro do ciclo do programa. Planejamento de logística, gerência de... A logística eu deixo para os logísticos da minha organização. Eu defino o que tem que chegar lá, falo para eles, olha, vocês têm que levar esse tanto de comida para lá e deixa eles se virarem um pouco. Mas seu trabalho é de escritório e contato com pessoas. Sim, eu trabalho boa parte do tempo no escritório. Eu, no caso, quase sempre trabalhei nas capitais dos países que você mencionou no início, mas sempre com viagens. Sempre viajando muito aí o campo do campo, né, o campo mesmo, para aquelas comunidades que a gente está trabalhando, para a gente conversar com elas, entender, está indo tudo bem, o programa satisfaz aquilo que são as vossas necessidades, vocês tem alguma coisa que não está indo bem, ouvir aquilo que a gente tem feito na perspectiva daqueles que são os usuários, os receptores do apoio. Ok, agora vamos mudar um pouco. Quando você foi para Roma, né, contratado, você tinha auxílio alojamento ou moradia, auxílio alimentação, a questão da língua, como é que era isso? Como é que é isso? Essa é uma boa pergunta, porque até hoje, na minha opinião, infelizmente, muitos estágios das Nações Unidas não são pagos. A minha organização paga estágio, é um valor que cobre custos, vamos dizer assim, só. Eu comecei com um contrato de consultoria, ou seja, já era um contrato internacional, ou seja, o salário sempre foi bom, nunca tive do que reclamar, eu acho que é um ótimo salário. Bom em relação ao quê? Aos Estados Unidos, à Europa ou ao Brasil? Se converter em reais, é muito bom, eu acho. Mas é uma conversão um pouco injusta. Agora, 5, 6 reais, né, o dólar, então... Mais hoje em dia, na época era um pouco menos, mas é um salário bom, que mesmo em Roma, que é um custo alto,
pagava minhas contas, eu conseguia juntar dinheiro bem, consegui pagar o meu mestrado depois, com o salário do primeiro ano em Roma. Fui pagando as dívidas que eu juntei para conseguir estudar na Inglaterra. E acho que depende do tipo de contrato. Então, tem esse contrato de curtos, né? Essas que se chamam de consultorias, que são, em geral, bem pagas, quer dizer, eu não acho que ninguém vai precisar cobrir nada do bolso. Tem o estágio, que em alguns casos é outra porta de entrada, em alguns casos não é pago, como eu disse, infelizmente. Na minha organização é pago. E tem contratos de voluntariado, é uma outra porta de entrada. São as três principais portas de entrada, além, claro, da entrada direta para os contratos longos, que, em geral, é difícil, é raro conseguir direto entrar na ONU nesse tipo de contrato. E o voluntariado, só para completar, é um contrato intermediário, vamos dizer assim. Não é o estágio, não é o contrato de consultoria, é alguma coisa intermediária que tem um valor maior do que o estágio, mas não chega na consultoria. Você agora está no Quênia, né? Isso. É isso? Na Europa, 6 horas de diferença de fuso, é isso? 6 horas na frente. Uau! Então, aí, você tem auxílio moradia ou está tudo incluso no salário? Está tudo incluso no salário. O salário desses contratos longos são todos publicados, são todos disponíveis online, são como um contrato público, vamos dizer assim. E varia de acordo com... Tem duas principais variáveis nesse salário. A primeira parte é o seu nível, a sua... Você entra numa classificação muito estruturadinha, assim, vamos dizer. Então, tem P2, P3, P4, P5, daí D, que é os diretores. Então, você entra nessa escala da ONU. Isso varia, é a principal variável do salário. E a segunda é o custo de vida do local. Então, a ONU faz pesquisas regulares do custo de vida em cada uma das cidades onde tem pessoas que trabalham para a ONU e moram lá. Isso cria um valor de ajuste. Então, em cima do salário base, tem um ajuste baseado no custo de vida do local. Ou seja, se for um lugar um pouco mais barato, você vai ganhar um pouco menos de salário. Mas, em geral, se mantém uma certa proporcionalidade aí em relação ao custo. Lógico que o inglês, pelo que eu entendi, é fundamental. E as outras línguas? Quer dizer, as línguas que você foi para a Itália, outros países da África, como é isso? É tudo inglês? Ou português? Em Moçambique foi em português, eu trabalhei muito em português, misturado, né? Mas o inglês é fundamental, quer dizer, o inglês fluente mesmo é fundamental, tanto oral quanto escrito e leitura. E é claro, eu já falava bem inglês, mas é claro que o mestrado sempre ajuda a escrever bem, né? Escrever em inglês, a lógica, a estrutura é diferente de escrever em português. Então, acho que isso tudo conta. E os países que eu nunca trabalhei num país francófono, então, para aquelas pessoas que falam muito bem francês, tem sempre uma busca por francófonos em países do Sahel, do Oeste Africano, no Congo, enfim, países que foram colonizados pela França, tem escritórios que trabalham em francês, e outros escritórios que trabalham em inglês, e uma pequena quantidade em português, e na América Latina em espanhol. Eu nunca trabalhei, mas trabalho assim em espanhol. A ONU tem outras línguas oficiais, mas raramente são usadas como língua de trabalho. Em geral, é inglês. Mesmo na Itália, não se usa o italiano como língua de trabalho. A língua de trabalho é inglês. Ou se eu estivesse trabalhando com um escritório em país francófono, eu teria que tentar me adaptar um pouco ao francês também. Você, quando estava fazendo RI, você pensou em fazer diplomacia? Acho que passou pela minha cabeça, né? Eu acho que se alguém que foi fazer RI, que é um internacionalista, e dizer que nem passou pela cabeça prestar o Rio Branco, eu acho que são poucos. Mas eu senti parecia algo muito... primeiro, um curso muito, muito difícil do Rio Branco, né? Que muita gente estuda por anos para entrar, e acho que não era aquilo que me interessava, o processo em si,
mas a carreira do diplomata, eu também hoje em dia conheço diplomatas vários lugares que eu passei. É claro que você acaba conhecendo o pessoal da Embaixada Brasileira, quem é, quem não é. Muitas vezes é até bom, né, ter algum conhecido, amigo brasileiro. E eu sinto que, para mim, é um tipo de trabalho que envolve menos operacional, vamos dizer assim. Eu gosto muito da parte operacional da minha agência, da minha organização, que é realmente de executar coisas, de entregar, de fazer as coisas acontecerem. E resposta a emergências é a maior agência humanitária, como eu disse. E acho que isso é algo que me interessa muito. E é bem diferente da parte da diplomacia, né? Que é muito mais conceitual, normativa, discussões, laços e acordos, e acho que isso, eu tenho um pouco disso no meu trabalho, então tem um pouquinho de diplomacia no meu trabalho, e para mim já é o suficiente. Aquela pergunta cabeluda aqui no último minuto. Como fica a questão da distância da família, dos amigos? Como é que você sente isso? Como é que isso é trabalhar? Não é fácil. A resposta simples e curta é essa, não é fácil. Eu acho que você, na hora que decide morar fora e viver fora do Brasil, trabalhar e não ter não estar mais enraizado no Brasil é difícil. Muitas vezes perde-se momentos difíceis de se perder, sejam eles de felicidade ou de tristeza. Perder um ente querido estando fora do Brasil é algo muito difícil. Perder um casamento de alguém muito próximo é muito difícil. E não dá para voltar sempre, né? Não dá para esperar que vai ser possível voltar. Não dá para ter aquele acolhimento dos amigos próximos que te conhecem tão bem, da família, que poderia te apoiar num momento difícil. Hoje em dia está muito mais fácil com as plataformas e tudo, mas não é a mesma coisa. E a ONU, ela reconhece isso, né? Eu acho que uma das formas de reconhecimento também é através dos benefícios que eu tenho hoje. A ONU me paga para voltar para o Brasil a cada X tempo, tem uma variação de salário que é em relação à perspectiva de que a pessoa abriu mão de muita coisa para estar vivendo essa vida internacional, para estar vivendo, principalmente em lugares também difíceis, né? Acho que quem está, talvez, em Londres ou Genebra tem algumas facilidades. E acho que quem escolheu essa vida que eu escolhi, ela tem seu custo. E eu gosto muito, eu amo muito, mas nem sempre é fácil. Eu agradeço a sua entrevista e até o próximo Desafio Profissão.